Fala pessoal, é sensacional ter a companhia de gente interessada em mudar de vez a forma de pensar sobre dinheiro e principalmente sobre como alcançar uma verdadeira independência financeira. Hoje, o nosso foco vai direto ao ponto em um tema que é simplesmente fascinante: os fundos de investimento imobiliário, os famosos FIs. O objetivo desta nossa explicação de hoje é desmistificar o básico do básico para quem nunca investiu na área, mostrando direitinho como esse mecanismo supermoderno tem transformado o jogo da renda passiva. Bom, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, renda ativa contra renda passiva. Segundo, imóveis físicos versus os FIIs. Terceiro, como toda essa engrenagem funciona na prática. E, por fim, os FIIs dentro do cenário econômico. Então, começando com a nossa primeira parte, renda ativa versus renda passiva. É fundamental entender essa diferença antes de qualquer coisa. Olha só, a renda ativa é basicamente aquele dinheiro que vem do nosso esforço direto e contínuo. É o bom e velho trabalho do dia a dia. A grande questão aqui é que essa renda exige uma troca constante, tempo e suor por dinheiro. Se por qualquer motivo o trabalho parar, a geração de caixa simplesmente zera. Acabou. Já do outro lado da moeda, a gente tem a renda passiva. E aqui a mágica acontece. Trata-se daquela receita que pinga na conta sem depender daquele esforço exaustivo diário. É o famoso conceito do dinheiro trabalhando por conta própria. E é exatamente isso que pavimenta o caminho para a independência financeira. Afinal, quem não quer, por exemplo, dobrar os ganhos de uma aposentadoria no futuro sem precisar fazer hora extra hoje, né? E isso nos leva à parte 2 do nosso bate-papo: imóveis físicos versus FIIs. A famosa escolha tradicional. Existe um sonho tradicional muito forte na nossa cultura, que é comprar um imóvel físico só para viver de aluguel. É muito comum porque traz aquela sensação palpável de segurança, sabe? É o tijolo, é o cimento, tá ali. Só que nos bastidores esse modelo carrega uns fardos pesadíssimos e uma burocracia oculta que quase ninguém coloca na ponta do lápis na hora da empolgação. Lidar com imóvel físico de verdade traz custos altíssimos de manutenção, taxas de imobiliária para todo lado e, claro, a inevitável dor de cabeça com o inquilino problemático. Isso sem falar no risco gigantesco de vacância, que é o imóvel ficar vazio. E tem mais um detalhe cruel: o peso dos impostos. Pela lei, a mordida no aluguel tradicional pode chegar a impressionantes 27,5% de imposto de renda. É um absurdo. E é exatamente como resposta a tudo isso que os fundos imobiliários surgem como uma solução brilhante e moderna, cortando quase todos esses intermediários. E isso ilustra de forma fantástica uma das maiores fraquezas do sistema antigo. Pensa num cenário: existe lá um imóvel físico de R$500 mil. De repente, bate uma emergência médica ou financeira pesada, exigindo uns 40 mil na mão para ontem. Dá para simplesmente colocar só o banheiro da casa à venda para levantar esse dinheiro rápido? Claro que não, né? O patrimônio fica totalmente engessado. Isso prova que a liquidez, que é a velocidade de transformar um bem em dinheiro vivo, é terrivelmente baixa nesse modelo. O que nos traz a terceira parte: como os FIs funcionam de verdade, a mecânica por trás de tudo. O princípio aqui é fascinante. Em vez de comprar uma casa inteira e assumir o pacote de problemas, a pessoa adquire cotas. É como se fossem fatias de uma pizza gigante. O fundo junta o dinheiro de muita gente para comprar propriedades colossais. Estamos falando de shopping centers de luxo, hospitais gigantes, grandes galpões logísticos e a melhor parte: os inquilinos não são pessoas físicas que podem atrasar o aluguel. São corporações de altíssimo nível, empresas padrão AAA. Isso derruba drasticamente aquele risco de inadimplência. Agora segura essa: R$10. Com uma simples nota de 10, já é perfeitamente possível começar a comprar cotas e participar dos lucros desses imóveis premium absurdamente caros. É uma quebra de paradigma. A barreira de entrada praticamente deixa de existir, acabando com aquela velha história de precisar juntar uma fortuna ou pegar um financiamento de 30 anos no banco para começar a investir em imóveis. Resumindo a ópera, as vantagens saltam aos olhos. Tem a entrada super acessível e uma alta liquidez, porque essas cotas são negociadas todos os dias na Bolsa de Valores. Dá para vender uma pequena fração a qualquer momento, com taxas irrisórias comparadas àquela fortuna do cartório. Mas talvez a maior cartada de todas seja a gestão profissional. Em vez de ter que atender ligação de inquilino reclamando de cano furada no domingo de manhã, tem uma equipe de profissionais cuidando de toda a burocracia. O foco fica só em receber os resultados.
Então, o ponto crucial é como esse dinheiro chega no bolso. Existe uma lei, literalmente um amparo legal muito forte, obrigando que 95% dos lucros líquidos desses fundos sejam distribuídos para quem tem as cotas. A lei fala em distribuição no mínimo semestral, mas o mercado brasileiro tem uma cultura maravilhosa onde a imensa maioria dos fundos deposita esses lucros rigorosamente todos os meses. É, na prática, um aluguel caindo na conta 100% passivo. Lembra daquela mordida de até 27,5% no aluguel tradicional? Esquece. A melhor notícia é que os dividendos mensais dos FIIs são absolutamente isentos de imposto de renda, 0% de desconto. Só é muito importante ser transparente com a regra completa. Se houver a decisão de vender a cota lá na frente por um valor mais caro do que se pagou, aí sim tem um imposto de 20% sobre esse lucro da venda, o chamado ganho de capital. Mas enquanto o foco for só receber os dividendos mensais tranquilamente, a isenção está garantida. Tudo isso nos leva a pensar: o que dá mais paz de espírito de verdade? Colocar todas as economias em uma salinha comercial no bairro, dependendo de uma única empresa pequena que pode falir a qualquer momento, ou participar de um fundo que tem andares e mais andares alugados para dezenas de empresas multinacionais com contratos blindados? A pulverização dilui o risco a pó. É o poder da diversificação em ação. Partindo agora para a nossa última sessão, os FIIs e o cenário econômico. Vamos olhar a figura completa. O que é super interessante de notar aqui é como a economia funciona feito uma gangorra. De um lado a gente tem a taxa básica de juros, a nossa Selic, do outro o IFIX, que é o índice que mede o desempenho médio dos fundos imobiliários na bolsa. Geralmente rola uma correlação negativa bem clara. Quando a taxa de juros do país começa a cair, os fundos imobiliários tendem a brilhar, abrindo muito espaço para a valorização das cotas. É um baita termômetro para ficar de olho e entender os movimentos do mercado. E para fechar a nossa análise de hoje, fica essa provocação estratégica. Com barreira de entrada quase nula, gestão profissional tomando conta de tudo, dinheiro rápido na mão com a liquidez e essa isenção fantástica de imposto nos dividendos. Será que não passou da hora de repensar aqueles formatos antigos e engessados de construir patrimônio? Deixando muito claro que a ideia aqui não é dar recomendação financeira para ninguém, tá? Mas é, sem dúvida, um chamado para a gente se educar e aproveitar as ferramentas da economia moderna. Um grande abraço, muito obrigado pela companhia e pelos minutos de estudo, porque, no fim das contas, conhecimento de verdade é sempre o melhor investimento.